A velha bicicleta parou com um estalo suave diante do portão empoeirado da construção. O pedal rangeu. O ar cheirava concreto fresco, e Pedro desceu com calma, ajeitando mochila gasta nas costas. Seus olhos se ergueram para a obra imensa que crescia diante dele, uma estrutura moderna, fria e arrogante, como quem olha de cima para os simples mortais. Foi então que um homem de capacete brilhante e sorriso de desprezo se aproximou. Veio de bicicleta. É? Essa sucata enferrujada devia estar num ferro velho, não aqui, disse com ironia. O engenheiro não imaginava que aquela frase marcaria o início de algo que mudaria sua vida. Quando a verdade viesse à tona, já seria tarde demais. 4 palavras bastariam para derrubar toda a sua arrogância. Mas, por enquanto, Pedro apenas respirou fundo e atravessou o portão, sentindo os olhares curiosos e zombeteiros o acompanharem. — Ei, você aí! Uma voz cortou o ar. Pedro se virou. Um homem de postura altiva caminhava em sua direção. Camisa social impecável sob colete refletor, sapatos caros reluzindo mesmo na poeira, e um par de óculos de grife balançando no bolso. Rodrigo Guimarães, o engenheiro-chefe, o tipo de pessoa que se achava maior que o próprio prédio que mandava construir. Aqui não é abrigo, meu amigo. Se perdeu? Perguntou alto, para que todos ouvissem. Pedro respondeu com tranquilidade. Bom dia. Vim começar hoje. Sou o novo pedreiro. Rodrigo arqueou uma sobrancelha e soltou uma risada curta. Pedreiro e de bicicleta. Isso é novo. Aqui a gente contrata profissionais de verdade, não quem chega com uma corrente enferrujada pendurada na garupa. Os operários ao redor desviaram o olhar. Alguns riram discretamente, outros apenas balançaram a cabeça, constrangidos. O ajudante mais novo, João, segurou firme a pá, tentando disfarçar a irritação. Pedro manteve o olhar firme. Cheguei na hora. Quero apenas trabalhar. Rodrigo deu uma volta ao redor dele, como quem analisa uma peça defeituosa. Olha só para você. Roupa remendada, sapato gasto. Aposto que nem terminou o colégio. Deve ter fugido da escola para trabalhar na roça, né? E agora acha que pode acompanhar um time de engenheiros de elite. Pedro respirou devagar. Seus punhos se fecharam por um instante, mas sua voz permaneceu calma. Só me diga o que precisa ser feito. O engenheiro gargalhou. Ah, que humildade exemplar! Gente assim é útil. Pelo menos não reclama quando mandamos fazer o serviço mais sujo. Virou-se para os outros e gritou. Alguém arruma uma colher de pedreiro para o ciclista e manda ele para os fundos, longe da vista dos clientes. João deu um passo à frente. Posso mostrar para ele, engenheiro. Rodrigo cortou com frieza. Cale a boca. Aqui não é lugar para fazer amigos. Depois olhou para Pedro mais uma vez. E tire essa bicicleta ridícula da entrada. Os investidores passam por aqui. Não quero que pensem que contratamos indigentes. Sem discutir, Pedro assentiu, pegou sua bicicleta e caminhou até o canto mais afastado do terreno, onde pilhas de entulho se amontoavam. O som dos risos ainda ecoava atrás dele. A humilhação estava feita. Rodrigo, satisfeito, acreditava ter colocado o novato em seu devido lugar. Mas enquanto Pedro deixava a bicicleta encostada ao muro, seus olhos observavam cada detalhe da obra. As colunas recém-erguidas, o alinhamento torto do segundo piso, o cimento mal nivelado. Ele via o que ninguém mais via, mas decidiu ficar em silêncio. Ainda não era o momento. João se aproximou, olhando em volta para garantir que Rodrigo não estivesse por perto. Desculpa pelo jeito dele, cara. O Rodrigo é assim com todo mundo. Acha que o canteiro é o mundo dele. Pedro deu um meio sorriso. Tudo bem. Já vi coisa pior. João encarou surpreso. Você parece calmo demais para quem acabou de ser humilhado. Pedro respondeu simples, ajeitando as luvas gastas. Palavras não levantam parede.
Trabalho? Sim. João riu, balançando a cabeça. Você é diferente. A maioria teria largado tudo e ido embora. Ele apontou para um monte de sacos de cimento. Rodrigo mandou você preparar a massa para o muro lateral. É serviço pesado. Ele sempre testa os novatos assim. Pedro olhou a pilha e perguntou: quantos sacos? Uns 20, talvez mais. Então é melhor começar logo. Pegou a pá com firmeza, e o som do ferro cortando a areia ecoou no ar quente da manhã. João observava curioso. Havia algo na forma como Pedro trabalhava. Precisão, calma, força controlada. Não era um simples pedreiro. Os movimentos denunciavam alguém acostumado a planejar, não apenas a executar. O suor escorria, mas ele não parava. A cada mistura, a massa saía uniforme, como se calculada por alguém que entendia de medidas exatas. João se aproximou, intrigado. Cara, de onde você aprendeu a preparar mistura assim? Pedro apenas sorriu. Digamos que aprendi observando. Enquanto o sol subia e o ritmo da obra acelerava, Rodrigo passou por perto e parou por um instante, observando de longe. A expressão arrogante hesitou por um segundo. Algo naquela postura firme e olhar concentrado lhe causava desconforto, embora ele não entendesse o motivo. Mas logo balançou a cabeça e seguiu, ignorando o pressentimento. O destino, porém, já havia começado a desenhar seu acerto de contas. Aquela manhã marcava o início de uma história que faria o engenheiro Rodrigo Guimarães conhecer o verdadeiro significado de arrependimento. Não havia ali o nervosismo de quem está começando. Cada movimento era firme, exato, o gesto de alguém que já repetira aquela tarefa centenas de vezes. Do outro lado da construção, Rodrigo observava com o ar de quem se considera dono do mundo. Via em Pedro apenas mais um peão qualquer, outro trabalhador que logo se quebraria sob o peso das ordens. Satisfeito, virou-se para o assistente e comentou, com aquele tom frio de superioridade: fica de olho nesse aí. Se abrir a boca para reclamar, manda embora na hora. Não quero gente fraca aqui. Bruno, o assistente, já não era jovem. Trazia nos ombros anos de poeira, cimento e decepções. Apenas acenou em silêncio, mas algo em seu olhar denunciava discordância. Tinha aprendido a reconhecer certos sinais nos homens que passavam por aquelas obras. Rodrigo via fraqueza, Bruno via algo diferente. Calma, propósito e um saber que não se aprende em livros. Pedro começou a trabalhar com a tranquilidade de quem domina o ofício. A pá deslizava pela areia, a água se misturava ao cimento com precisão quase instintiva. Não media, não contava, apenas sabia. Suas mãos e seus olhos faziam o cálculo que outros fariam com régua. Em menos de uma hora, produziu o dobro do que se esperava, e a massa estava perfeita, nem líquida demais, nem seca. João, um dos operários, passou por perto e não conteve o espanto. Caramba, você é rápido, hein? Pedro sorriu de leve. É o costume. Trabalhou onde antes. Ele insistiu. Pedro hesitou um instante, depois respondeu evasivo. Em muitos lugares. E voltou ao serviço. O sol subiu pesado no céu, transformando o canteiro num forno. Rodrigo apareceu novamente, esperando encontrar o novo pedreiro cansado, suado, prestes a desistir. Mas o que viu fez franzir o senho. Pedro seguia firme, terminando o trabalho sem um suspiro de queixa. Acabou? Perguntou com incredulidade. Sim, senhor. Rodrigo se aproximou, tocou a massa com a espátula e percebeu que estava impecável. Disfarçou a surpresa. Fez o básico. Vamos ver se sabe fazer mais do que isso. Pega essa massa e começa o assentamento dos blocos ali. Apontou para o muro. Quero ver se é bom mesmo. Pedro pegou a colher de pedreiro e iniciou o serviço. Cada bloco se encaixava no outro com precisão geométrica. As linhas niveladas, as juntas perfeitas, tudo rápido e controlado. Bruno,
observando de longe, murmurou para si: esse homem não é comum. Quando o sol se despediu tingindo o horizonte de laranja, Pedro colocava o último bloco. Rodrigo observava, com os braços cruzados e o maxilar travado. Algo nele dizia que havia algo fora do lugar, mas ainda não sabia o quê. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Pedro chegava sempre na mesma hora, na mesma bicicleta velha que gemia a cada pedalada, e Rodrigo nunca perdia a chance de ridicularizá-lo. Olha aí o ciclista. Deve ter saído antes do amanhecer para chegar pedalando, né? Aposto que mora no fim do mundo, gritava, rindo alto, só para que todos ouvissem. Pedro, sereno, apenas acenava e seguia para o trabalho. Mas a cada dia ficava mais claro que ele não era um simples pedreiro. Na terça-feira, Bruno distribuiu as tarefas. Pedro, preciso que comece a levantar a parede de contenção no subsolo. Era serviço para dois, mas o Márcio está afastado. Consegue tocar sozinho por enquanto. Consigo. A resposta veio firme, sem pensar. Rodrigo ouviu de longe e interveio. Tá maluco, Bruno? Contenção? Esse cara mal sabe alinhar uma parede. Vai derrubar tudo. Bruno respirou fundo antes de responder. Com todo respeito, engenheiro, eu sei o que faço. O Pedro tem se mostrado bom, muito bom. Rodrigo riu com desdém. Bom? Ele é um resto de pedreiro que não conseguiu emprego em lugar nenhum. Eu sou responsável aqui e digo que ele não está pronto para isso. Pedro, a poucos metros, ouviu tudo, mas não reagiu. Pegou suas ferramentas e desceu para o subsolo. João correu atrás. Cara, você não vai dizer nada para ele. Pedro traçou as medidas no chão com calma. Para quê? Eu não preciso provar nada falando. Meu trabalho vai mostrar. João ficou observando e entendeu. Pedro não era apenas bom, era preciso, metódico. Conferia o nível do solo várias vezes, ajustava o ângulo da drenagem, preparava a base com um cuidado que beirava a arte. Era evidente que ali havia mais do que força física. Havia experiência, inteligência e um segredo que ainda ninguém sabia, mas que logo mudaria tudo. Tudo era feito sem consultar papel algum, apenas com memória e precisão. Você já fez algo assim antes? Perguntou João, curioso. Já, respondeu Pedro, seco, concentrado em seu trabalho. 3 horas depois, metade da parede de contenção estava erguida. Quando Rodrigo desceu para verificar, esperava encontrar um desastre. Tinha nas mãos uma trena, um nível e o olhar arrogante de quem se prepara para humilhar. Mas, ao medir, analisar e tocar o que via, ficou mudo. A parede estava perfeita, nivelamento exato, prumo reto como régua, blocos bem amarrados e a massa aplicada na proporção ideal. Passou quase 10 minutos procurando algo para criticar. Nada. Nenhum erro. Nenhuma falha. O rosto dele ficou tenso, avermelhado. Sorte de principiante, murmurou. Quero ver se mantém esse padrão. E saiu pisando firme, tentando esconder a raiva. João soltou uma risada contida. Cara, você acabou de desmontar o orgulho dele. Pedro limpou as mãos num pano. Não era minha intenção, mas aconteceu. E todo mundo viu. João se aproximou, intrigado. Posso te perguntar uma coisa? Sério mesmo. Quem é você? Porque não tem como. Você não é só um pedreiro comum. Trabalho nisso há anos e nunca vi alguém construir assim. Pedro parou, olhou diretamente para ele e viu sinceridade naquele olhar simples. Havia ali lealdade, respeito. Suspirou. João, vou te pedir uma coisa. Não comenta isso com ninguém ainda, tá? Mas eu estudei. Muito. Sou formado em engenharia civil. O olhar de João se arregalou. Você é engenheiro? Fui, respondeu Pedro. Hoje sou apenas um pedreiro. E tenho meus motivos para estar aqui. Pedro colocou a mão no ombro dele.
Ainda não é hora de todos saberem. Pode guardar isso para mim. João, ainda atordoado, assentiu. Claro, pode deixar. Mas por que deixar aquele idiota te humilhar desse jeito? Pedro olhou para a obra, onde Rodrigo berrava ordens a outros trabalhadores. Por quê? Às vezes, a gente precisa descer alguns degraus para entender quem as pessoas realmente são. E voltou a trabalhar em silêncio. Horas depois, surgiu um novo problema. A betoneira, uma máquina cara, importada, simplesmente parou de funcionar. Era o coração da obra, e sem ela o cronograma inteiro ia por água abaixo. Rodrigo ficou desesperado. Maldição! Vamos perder um dia inteiro por causa disso. Chutou um balde com força. Bruno, liga para a locadora. Aluga outra agora. Vai custar o dobro por causa da urgência, alertou Bruno. Eu sei, mas não tenho escolha. Pedro, que observava de longe, se aproximou. Posso dar uma olhada? Rodrigo se virou, furioso. O quê? Agora você é mecânico também. Só quero tentar ajudar. Ajuda? Você mal sabe levantar uma parede. Imagina mexer numa máquina de 50 mil reais, gritou Rodrigo, já nervoso com o atraso. Pedro, calmo, respondeu. Deixa eu olhar. Se não resolver, vocês alugam outra. Bruno interveio. Rodrigo, não custa tentar. Já perdemos 1 hora. 10 minutos a mais não vão matar ninguém. Rodrigo respirou fundo, cerrando os dentes. Tá bom, mas se estragar mais, eu desconto do seu salário. Pedro se abaixou, abriu o painel elétrico e começou a examinar com olhos atentos. Passou os dedos pelos cabos, pelos conectores, pelos relés. Era o olhar de quem entendia cada detalhe. Em menos de 2 minutos encontrou o problema. Um fusível queimado e um fio partido. Tem fusível reserva? Perguntou. Bruno correu até o almoxarifado e trouxe uma caixa. Pedro escolheu o correto, trocou a peça, refez a emenda com técnica e fechou o painel. Pode ligar. Bruno girou a chave. O motor rugiu e o tambor começou a girar suavemente, como novo. Um silêncio tomou conta do lugar. Todos encaravam Pedro. Rodrigo empalideceu. Como? Como você fez isso? Perguntou Bruno, pasmo. Pedro limpou as mãos. Experiência. Que tipo de pedreiro é você? Sussurrou Rodrigo, a voz trêmula. Pedro apenas deu de ombros. O tipo que presta atenção. E voltou ao serviço, deixando Rodrigo entre a raiva e o desconcerto. Mais tarde, quando o sol começava a cair, Bruno chamou o engenheiro de lado. Precisamos conversar. O que é agora? Respondeu Rodrigo, impaciente. Esse Pedro é diferente. Rodrigo. Ele sabe coisas demais. Trabalha melhor que qualquer um aqui. Não reclama. Resolve tudo. Hoje ele consertou uma máquina que nem o técnico conseguiu orientar por telefone. Rodrigo cuspiu no chão. E daí? Quer que eu coloque uma faixa de agradecimento para ele na entrada da obra? Bruno cruzou os braços. Não. Só quero que você perceba que talvez esse homem não seja quem parece. Rodrigo ajeitou o capacete e olhou para Bruno com um sorriso de superioridade. Ele é só um pedreiro, Bruno. Um simples pedreiro. Pode até saber algumas coisas, mas veio para cá montado numa bicicleta velha, com as roupas rasgadas e o olhar de quem implora por uma chance. Isso já diz tudo sobre ele. Bruno manteve o olhar firme. Será que diz sobre ele, Rodrigo? Ou será que diz mais sobre nós, que julgamos um homem pela aparência? Rodrigo deu um passo à frente, a sombra de arrogância em seu rosto se tornando quase palpável. Você está me desafiando? Perguntou em tom frio. Não, estou te alertando, respondeu Bruno, calmo, mas firme. Esse rapaz não é o que você pensa. E você está arrumando um inimigo sem motivo. Rodrigo soltou uma risada seca. Inimigo? Ele é só mais um nome na folha de pagamento.
Se eu quiser, amanhã mesmo ele está fora daqui. Bruno suspirou, cansado daquele jogo de poder. Faça o que quiser, Rodrigo. Mas já vi muita gente arrogante cair de um jeito feio. E algo me diz que sua lição está chegando. Rodrigo passou por ele com um empurrão leve, tentando reafirmar a autoridade. A única lição aqui é quem manda. E esse alguém sou eu. Enquanto o engenheiro saía em seu carro importado, acelerando pelas ruas movimentadas de Istambul, Pedro seguia em sua bicicleta velha, pedalando em silêncio sob as luzes fracas da cidade. Havia um sorriso discreto em seu rosto, não de vingança, mas de quem carrega a certeza de que a verdade sempre encontra o caminho certo. E essa verdade estava prestes a aparecer. Naquela sexta-feira, o clima no canteiro era de tensão. Um investidor estrangeiro importante visitaria a obra, um empresário árabe interessado em adquirir 3 andares do novo edifício. Rodrigo estava nervoso. Aquela negociação poderia lhe render uma fortuna em comissão, talvez uma promoção. Ele ajeitou a gravata, olhou para Pedro e disse, em tom autoritário, quando o cliente chegar, quero você longe daqui. Vá para o subsolo. Não quero que ele veja gente como você. Pedro parou de trabalhar. Gente como eu? Isso mesmo. Sujo, mal vestido e andando de bicicleta. Rodrigo se aproximou. Esse cliente está pagando milhões. Ele precisa ver excelência, não pobreza. O silêncio tomou conta. João, o ajudante, cerrou os punhos. Bruno apenas fechou os olhos. Pedro, tranquilo, respondeu, como quiser. Às 10 em ponto, o visitante chegou. O senhor Al-Haman, alto, imponente, barba grisalha bem aparada, acompanhado de um consultor técnico alemão, Hans. Rodrigo os recebeu com o melhor sorriso que conseguiu forçar. A visita parecia correr perfeitamente até que Hans parou diante de uma das colunas principais. Ele franziu a testa, retirou um aparelho da maleta e começou a medir. Após alguns segundos, falou com voz tensa. Senhor Guimarães, há um desvio aqui. 3,5 graus. Isso pode comprometer a estrutura. Rodrigo ficou pálido. Isso não pode ser verdade. Os números não mentem, respondeu o alemão, mostrando o visor. O erro está na execução. Rodrigo começou a suar frio. Em segundos, viu sua venda, sua reputação e até seu emprego desmoronarem. Foi então que uma voz calma se ouviu atrás do grupo. Com licença, posso dar uma olhada? Era Pedro. Rodrigo virou-se furioso. O que você está fazendo aqui? Eu te mandei ficar escondido. Ouvi o que disseram sobre a coluna. Respondeu Pedro com serenidade. Acho que posso ajudar. Hans o observou com curiosidade. Claro, vá em frente. Pedro se aproximou. Passou a mão pela superfície, analisou os pontos de medição, ligou um nível a laser e esperou alguns segundos. Então sorriu levemente. A coluna está correta. Hans franziu a testa. Como assim? Meu equipamento indica desvio. Sim, mas esse desvio é intencional. Pedro apontou para a planta que Rodrigo segurava. Posso ver o projeto? Ainda confuso, Rodrigo entregou o papel. Pedro estudou por alguns instantes. Aqui está. Essa coluna foi projetada com inclinação calculada de 3,5 graus para compensar o peso assimétrico do terraço suspenso no 6º andar. É uma técnica moderna de distribuição de carga. Hans olhou mais de perto. Seus olhos se arregalaram ao ver a anotação técnica. Incrível, ele tem razão. É um projeto avançado. Rodrigo ficou mudo. Como aquele pedreiro sabia disso? Ele mesmo havia esquecido esse detalhe. O senhor Al-Haman se aproximou, impressionado. Jovem, há quanto tempo você trabalha aqui? 1 semana? Senhor, e já conhece o projeto inteiro? Pedro sorriu. Tenho facilidade com plantas. Hans assentiu. Você acaba de salvar essa negociação. E demonstrou um conhecimento técnico extraordinário. Voltou-se para Rodrigo. Foi você quem treinou?
Rodrigo gaguejou. Ele é novo aqui. Impressionante, disse o alemão. Você estudou engenharia. Rapaz? Pedro respirou fundo e olhou para Rodrigo antes de responder. Sim, me formei há alguns anos, mas prefiro trabalhar com as mãos. O silêncio foi absoluto. A revelação caiu como uma bomba. Rodrigo sentiu o rosto arder de vergonha. Um engenheiro formado estava ali, vestindo roupa simples, sendo humilhado todos os dias. Al-Haman sorriu, admirado. Fascinante. Um homem que tem conhecimento, mas escolhe a humildade. Estendeu a mão. Qual o seu nome? Pedro Silva. Senhor Pedro, você me impressionou. Quero fechar o negócio, disse o investidor, voltando-se para Rodrigo, mas com uma condição. Quero que o senhor Pedro seja o responsável técnico pela finalização da obra. O chão pareceu sumir sob os pés de Rodrigo. Ele tentou protestar, mas o investidor já havia decidido. Bruno, ao fundo, cruzou os braços e deixou escapar um leve sorriso de satisfação. Pedro, por sua vez, apenas assentiu, sereno, como quem entende que o tempo sempre revela quem é quem. E enquanto o sol caía atrás dos prédios de concreto, o homem da bicicleta velha se tornava, finalmente, o nome que salvaria toda a construção. Quero esse rapaz na equipe que vai finalizar meu apartamento. As palavras soaram como um trovão. Rodrigo ficou sem reação. Quando os visitantes se afastaram, ele agarrou o braço de Pedro e o puxou para um canto, o rosto tomado por fúria contida. Você enlouqueceu? Me fez passar vergonha na frente do cliente. Pedro soltou com calma, a voz firme. Eu só fiz o que precisava. O cliente ficou satisfeito. Não ficou? Então qual é o problema? Rodrigo bufou, o olhar faiscando. O problema é que você me desrespeitou. Quem você pensa que é? Pedro encarou por um instante. Sou alguém que faz o trabalho direito. Mais o que posso dizer de muita gente aqui. A resposta foi como um tapa. Rodrigo avançou um passo, tremendo de raiva. Por que escondeu que tem formação? Por que veio para cá fingindo ser só um pedreiro? Pedro cruzou os braços. Por que isso não te diz respeito? Rodrigo empurrou pelo ombro. Diz sim. Tá me sabotando? Foi mandado por alguém para me prejudicar. Pedro respirou fundo, o olhar firme. Ninguém me mandou. Eu vim porque quis. E não vim para te derrubar. Rodrigo, vim para trabalhar. Ele se virou, mas antes de ir, completou. Você devia fazer o mesmo. Rodrigo gritou atrás dele. Você não vai durar aqui, eu prometo. Pedro não respondeu. Voltou ao serviço, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado. Todos na obra sentiram. Aquele homem que até ontem parecia simples e silencioso agora tinha um brilho diferente nos olhos. Ele não era mais apenas o pedreiro. Era um mistério. E Rodrigo, sem perceber, acabará de criar um inimigo poderoso. Bruno, o assistente de Rodrigo, se aproximou devagar. Eu te avisei. Rodrigo se virou irritado. Cala a boca, Bruno. Mas o outro continuou. Eu disse que esse homem não era o que parecia. E você tá com raiva porque ele te superou. Rodrigo riu, sem humor. Superou? Ele me humilhou. Bruno suspirou. Não, Rodrigo. Ele te mostrou o quanto você se engana com as pessoas. E algo me diz que você ainda vai pagar caro por isso. Rodrigo empurrou e saiu batendo os pés, mas as palavras ecoaram dentro dele como um presságio. No fundo, ele sabia. Tinha cometido o erro. Só que o orgulho não deixava admitir. Na tarde seguinte, João se aproximou de Pedro, empolgado. Cara, você foi incrível. Todo mundo viu. Por que não conta logo a verdade? Por que deixa o Rodrigo te tratar assim? Pedro olhou para o horizonte, através da janela sem vidro. Porque ainda não é o momento, João. Mas a hora vai chegar. O tom calmo, quase profético, fez João sentir um arrepio. Havia algo na voz de Pedro, algo que dizia que aquela história estava só começando.
O fim de semana passou, mas o clima pesado permaneceu. Na segunda-feira, Rodrigo chegou decidido. Se não podia demitir Pedro, o faria desistir por conta própria. Pedro, chamou ele alto, hoje você vai cuidar do esgoto. Tem um entupimento lá embaixo. Pedro ergueu o olhar. Isso não é trabalho do encanador. Rodrigo cruzou os braços com um sorriso frio. Era, mas ele não veio. Ou você está com nojo? Pedro pegou as ferramentas. Eu não tenho nojo de serviço nenhum. Onde é o problema? A tranquilidade de Pedro deixava Rodrigo ainda mais irritado. Nada parecia abalar aquele homem. Pedro desceu para o subsolo. O cheiro era insuportável, o chão coberto de água suja, mas ele nem hesitou. Arregaçou as mangas e começou o conserto. Meia hora depois, João apareceu, indignado. Isso é sacanagem. O Rodrigo tá te usando para se vingar. Pedro não parou o que fazia. Alguém tem que fazer o trabalho. João se aproximou. Mas você é engenheiro. Pedro sorriu de leve. Hoje eu sou pedreiro, João. E um bom pedreiro faz o que precisa ser feito. Não importa o cargo, importa a dignidade. O silêncio que se seguiu foi cheio de respeito. João se sentou perto, curioso. Pedro, por que você realmente está aqui? O homem parou de mexer nas conexões e respirou fundo. Talvez já seja a hora de você saber. Sabe quem é o dono desta construtora? João pensou um pouco. Ricardo Silva, né? Ouvi falar que é um cara bacana, mas nunca apareceu por aqui. Pedro assentiu. Ricardo Silva é meu irmão. João ficou boquiaberto. O quê? Pedro sorriu. Irmão mais velho. Começamos do zero. Trabalhávamos como pedreiros, economizávamos cada centavo. Depois de anos, abrimos juntos a construtora. Mas eu saí da sociedade há 8 anos. Fui trabalhar em grandes empresas, ganhei dinheiro, status, mas perdi o que realmente importava. Pedro terminou de desobstruir o cano e se levantou. Há um mês, meu irmão me ligou. Disse que havia algo errado aqui, que o engenheiro-chefe tratava mal os trabalhadores, mas ele não tinha provas. Então decidi vir ver com meus próprios olhos. João arregalou os olhos. Você veio investigar o Rodrigo. Pedro balançou a cabeça. Vim observar. Ver como os homens agem quando acham que ninguém está olhando. E vi tudo o que precisava ver. Ele limpou as mãos e completou. Meu irmão pediu para eu não revelar quem sou. Queria saber quem merece estar aqui de verdade. E agora eu sei. João sussurrou. Rodrigo não faz ideia, né? Pedro negou com um gesto. E é melhor assim. Por enquanto. Mas você podia acabar com ele agora mesmo, insistiu João. Pedro olhou para o chão, pensativo. Não vim para me vingar. Vim para entender. Às vezes, a melhor lição vem do próprio erro. E o Rodrigo vai aprender a dele. João ficou em silêncio, admirando aquele homem que todos tinham julgado tão errado. Enquanto isso, no escritório, Rodrigo falava ao telefone, alterado, tentando justificar um atraso no cronograma. Suava, nervoso, sem saber que, lá embaixo, o homem que ele desprezava estava prestes a mudar o destino daquela obra, e talvez o dele também. A tempestade que ele mesmo havia criado estava apenas começando. Isso não pode estar certo, Rodrigo murmurou, olhando fixamente para os números na planilha. Já havia conferido 3 vezes, e ainda assim o erro permanecia. 5 centímetros. Apenas 5, mas o suficiente para comprometer toda a fundação do Bloco B. O fiscal de obras, com expressão impassível, repetiu as palavras que ecoaram como um veredito. A base está fora do nível. Vai ter que refazer tudo. Isso vai sair caro. Muito caro. Você deveria ter conferido antes de concretar. O rosto de Rodrigo empalideceu. A mente dele girava em círculos. 5 centímetros, como aquilo tinha passado despercebido. Bruno apareceu na porta, com a voz firme. Engenheiro, precisamos falar sobre o Bloco B. Rodrigo interrompeu. Eu já sei. Me diga que é um engano.
Bruno segurava uma pasta grossa. Aqui está a assinatura do seu assistente técnico, não a sua. Você passou a responsabilidade para ele. O silêncio pesou. Era verdade. Rodrigo confiara demais, e agora o erro de outro cairia sobre ele. Quanto isso vai custar? Murmurou. 200.000. Talvez mais. E 6 semanas de atraso. Rodrigo se jogou na cadeira, exausto. Se o dono descobrir. Bruno cortou de imediato. Ele vai descobrir. A fiscalização já sabe. E eu não vou esconder nada. Rodrigo, o senhor Ricardo merece ser informado. Bruno saiu, deixando Rodrigo sozinho no escritório. Lá fora, o barulho da obra parecia distante. À noite, Pedro ainda trabalhava, concentrado, quando ouviu passos lentos se aproximando. Era Rodrigo, abatido, o olhar perdido. Você sabia? Não sabia? Perguntou ele, com a voz embargada. Pedro largou a ferramenta. Do problema no bloco B? Vi sim. Há uns dias. Falei com o Bruno. E por que não falou comigo? Por quê? Toda vez que eu tento, você me corta. Você nunca quis ouvir um pedreiro. Rodrigo passou as mãos pelo rosto, desesperado. Vou ser demitido. 200.000 em prejuízo. Não foi culpa sua. Foi do seu assistente. Mas a responsabilidade é minha. Ele gritou e em seguida desabou no chão. Eu estudei tanto, me dediquei tanto para isso, e agora tudo desaba por causa de 5 centímetros. Pedro se calou. Rodrigo o encarou, com os olhos marejados. Sabe o que é pior? É perceber que eu te julguei errado. Te tratei como se fosse menos, só porque chegou aqui de bicicleta, com roupa simples. Fui arrogante, e agora vejo que você é mais engenheiro do que eu. Pedro respirou fundo. Rodrigo continuou. Te devo desculpas. Por tudo. Fui cruel. Pedro estendeu a mão. Desculpas aceitas. Rodrigo apertou firme. Pela primeira vez, havia respeito verdadeiro entre eles. Você acha que o senhor Ricardo vai me dar outra chance? Pedro sorriu leve. Ele vai olhar o todo, o erro e o aprendizado, e vai decidir se a empresa precisa de alguém que foge ou de alguém que aprende. Rodrigo baixou o olhar. Talvez eu mereça ser demitido. Ou talvez mereça recomeçar melhor, respondeu Pedro, pegando sua mochila. Mas isso não cabe a mim. Quando Pedro se afastou, Rodrigo ficou ali, só, pensando em quantas pessoas havia humilhado, em quantas vezes havia usado o cargo para se sentir superior. Pela primeira vez, o silêncio da obra ecoava mais alto que o barulho das máquinas. Na quarta-feira, o dia que todos temiam chegou. Ricardo Silva, o dono, estava vindo. A notícia correu como fogo. Ele nunca aparecia sem aviso. E quando aparecia, era porque algo grave tinha acontecido. Rodrigo não dormira por 2 dias. Sabia que o relatório sobre o Bloco B já estava nas mãos de Ricardo. Bruno havia feito o que prometeu. Agora, só estava a esperar. Ele chegou. Alguém gritou. Um carro preto parou diante do portão. O som do motor cessou e um silêncio pesado tomou conta da obra. Ricardo desceu. Um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, botas cobertas de poeira. Sem terno, sem luxo. Era alguém que conhecia o chão que pisava, porque um dia já havia trabalhado sobre ele. Rodrigo desceu as escadas quase tropeçando, o discurso ensaiado desaparecendo da cabeça. Senhor Ricardo, eu... Depois, disse o homem, levantando a mão. Primeiro quero ver a obra. Rodrigo engoliu seco e o acompanhou. Ricardo observava tudo com olhos treinados. Tocava o concreto, media o nível, avaliava o acabamento. Cada detalhe. Era impossível enganá-lo. No segundo andar, Pedro percebeu a presença do dono. Quando seus olhares se cruzaram, Ricardo fez um leve aceno. Pedro retribuiu, discretamente. Ninguém notou.
Rodrigo, ansioso, tentava explicar. Aqui temos a estrutura do terraço suspenso, projetada com compensação de carga. Ricardo interrompeu. Eu conheço o projeto. Só quero saber quem sugeriu essa solução. Rodrigo hesitou. Fui eu. O silêncio se prolongou. Ricardo apenas assentiu, sem expressar aprovação nem reprovação. Caminhou mais alguns metros, observou novamente o alinhamento das colunas, por fim, disse em voz baixa, mas firme. Veremos se aprendeu algo com isso. E naquele instante, Rodrigo entendeu que o julgamento não seria sobre o erro, mas sobre quem ele escolhia ser a partir dele. Ricardo Silva caminhava pela obra com passos firmes. O sol refletia no capacete enquanto observava cada detalhe com atenção. O projeto inicial foi ideia do arquiteto, disse Rodrigo, tentando soar confiante. Não foi sua decisão? Perguntou Ricardo, encarando. O engenheiro desviou o olhar. Alguém me comentou que houve um problema sério com um cliente, mas que um funcionário resolveu a situação. Rodrigo engoliu em seco. Sim, foi o Pedro. Mas ele apenas... Pedro? Interrompeu Ricardo, curioso. Onde ele está? Bruno apontou discretamente. Ali, senhor. Ricardo se aproximou. Pedro ergueu o rosto, as mãos ainda cobertas de cimento. Você é o Pedro? Perguntou Ricardo, estendendo a mão. Sou. Sim, senhor. O toque foi firme. Ouvi falar muito bem de você. Disseram que salvou um contrato complicado. Ricardo sorriu, estudando o rapaz. Mas também me disseram que é engenheiro formado, o que o faz trabalhar como pedreiro. Pedro respirou fundo. Gosto de construir com as próprias mãos. É o jeito que encontro de lembrar o que realmente importa. Ricardo manteve o olhar por alguns segundos, antes de assentir. Homens assim estão em falta. Depois quero conversar com você com calma. Ele então se virou para Rodrigo. Agora me mostre o bloco B. O sangue de Rodrigo gelou. Caminharam até a fundação e o erro estava ali. Uma diferença de nível de 5 centímetros, o suficiente para gerar um prejuízo imenso. Ricardo observou em silêncio, analisando. Corrigir isso vai custar R$ 200.000, disse finalmente. Além de 6 semanas de atraso e um cliente furioso. Senhor, tentou Rodrigo. Ricardo cortou. Há quanto tempo você é o engenheiro-chefe? 2 anos. E quantos erros como esse ocorreram nesse período? Nenhum. Este foi o primeiro. Não foi o primeiro, retrucou Ricardo, olhando fixamente. Foi o primeiro que a fiscalização descobriu. Antes de vir, falei com sua equipe. Há pelo menos 3 falhas menores escondidas, corrigidas às pressas. Você tentou encobrir. Rodrigo começou a suar. Eu só não queria decepcionar, mas decepcionou. A voz de Ricardo era firme, mas sem gritos. E sabe o que mais me desaponta? Não é o erro. Todos erram. É a falta de caráter. Falei com 10 funcionários antes de chegar. Todos disseram que você humilha quem trabalha aqui, que trata mal quem considera inferior, que usa sua posição para se sentir poderoso. Rodrigo abaixou a cabeça, envergonhado. Ricardo continuou. Um dos encarregados me contou que você mandou um engenheiro limpar esgoto só para mostrar autoridade. E agora me diga, por que tentou humilhar aquele homem ali? Apontou para Pedro. Eu não sabia que ele era engenheiro, respondeu Rodrigo. Ricardo ergueu a voz pela primeira vez. E se ele não fosse, isso te daria o direito de rebaixá-lo? É isso. O silêncio foi pesado. Ricardo respirou fundo. Rodrigo, eu comecei como servente. Passei 10 anos com as mãos sujas de argamassa antes de ter minha primeira obra. Aprendi que o respeito é o alicerce de tudo. Sem ele, nada se sustenta. As lágrimas escorreram discretamente dos olhos de Rodrigo. Sinto muito, senhor. Ricardo suspirou.
Eu acredito, mas arrependimento não é o bastante. Você é talentoso, mas liderança exige humildade. E é isso que te falta. Vai me demitir? Perguntou, com voz trêmula. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para Pedro e depois de volta para ele. Ainda não, mas você será rebaixado. A partir de agora, trabalhará como assistente e vai aprender do zero o que significa respeito. Rodrigo piscou, confuso. Assistente? De quem? Ricardo deu um leve sorriso. Dele. Chamou Pedro com um gesto. Pedro, vem aqui. O pedreiro se aproximou, ainda sem entender. Ricardo colocou uma mão firme em seu ombro. Rodrigo, este homem que você tentou humilhar é mais do que um funcionário exemplar. Ele é meu irmão, Pedro Silva, cofundador desta construtora. E, a partir de hoje, é o novo engenheiro-chefe desta obra. O silêncio que se seguiu foi absoluto. João, que assistia de longe, ficou boquiaberto. Bruno apenas sorriu discretamente. Os demais operários começaram a murmurar, incrédulos. O homem da bicicleta velha era, na verdade, o irmão do dono. Rodrigo empalideceu. Eu não sabia. Ricardo encarou, e ainda assim deveria tê-lo tratado com dignidade. É essa lição que vai levar daqui. Pedro então olhou para Rodrigo. Seu olhar não trazia raiva, apenas serenidade. Eu não vim aqui para te punir, Rodrigo. Vim para entender o que estava acontecendo. E espero que essa experiência te transforme. Ricardo se afastou, deixando os dois lado a lado. O som dos martelos e das betoneiras voltou a preencher o ar. Mas naquela obra, algo havia mudado para sempre. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar, com a voz baixa e quase trêmula. Eu ainda posso? Pedro respondeu com calma, olhando nos olhos. Todos podem. Rodrigo, sempre há tempo para recomeçar. Ele estendeu a mão, firme. Se quiser caminhar comigo, vou te mostrar o que aprendi. Não só sobre engenharia, mas sobre gente, sobre empatia, sobre o verdadeiro significado de liderar. Rodrigo olhou aquela mão por um instante. Era a mesma mão que ele tinha desprezado tantas vezes, a mão que ele mandou calar, que consertou máquinas quebradas, que salvou contratos e que, agora, estava oferecendo perdão. Ele respirou fundo e apertou com força. Eu quero aprender. Ricardo, observando a cena, bateu palmas uma vez. Então é isso. Está decidido. A partir de amanhã, Pedro assume como engenheiro-chefe desta obra. Rodrigo, você vai se reportar a ele. E aqueles 200 mil do erro saem do meu bolso, não do seu salário. Mas você vai compensar trabalhando o dobro. Rodrigo assentiu, emocionado. Sim, senhor. Ricardo se virou para todos os operários reunidos, que observavam a cena sem piscar. Esta obra vai voltar aos trilhos. E vai voltar com respeito, com dignidade, com propósito. Alguém aqui tem problema com isso? Silêncio. Por alguns segundos, só se ouvia o vento batendo nos capacetes. Até que João começou a aplaudir. Devagar. 1, 2, 3 palmas. Logo, outros se juntaram. Em instantes, o canteiro inteiro batia palmas. Não era aplauso de humilhação, mas de justiça. Uma celebração daquilo que é raro, ver alguém aprender com os próprios erros. Ricardo sorriu e foi saindo em direção ao carro preto, mas antes de entrar, se aproximou de Pedro e murmurou. Você mandou bem, mano. Muito bem. Pedro respondeu com um sorriso leve. Obrigado por confiar, como sempre. Enquanto o carro se afastava, Pedro olhou em volta. Aquele chão agora era dele, não como poder, mas como missão. A notícia se espalhou em minutos. O pedreiro da bicicleta velha era, na verdade, o irmão do dono, o cofundador da construtora e o novo engenheiro-chefe. João arregalou os olhos. Cara, eu sabia que você era diferente, mas isso
Isso é outro nível. Pedro riu. Continuo sendo o mesmo, João. Só mudei de função. Ele guardou suas ferramentas com cuidado, talvez pela última vez. Mas a essência continua a mesma. Do outro lado, encostado numa pilha de blocos, Rodrigo estava imóvel, o rosto pálido. 2 semanas insultando o irmão do dono. 2 semanas agindo como um tirano diante de alguém que poderia tê-lo arruinado com uma palavra. E mesmo assim, Pedro escolheu o caminho da calma. Bruno se aproximou. Eu tentei te avisar. Rodrigo passou as mãos no rosto. Eu fui um idiota completo. Foi. Bruno concordou. Mas ainda dá tempo de consertar. Ele apontou para Pedro, que conversava com os outros trabalhadores, sorrindo. Ele te ofereceu continuar. Pouca gente teria essa generosidade. Por quê? Porque ele não me mandou embora. Bruno deu uma risada curta. Porque ele é melhor que nós dois. E deu um leve tapa no ombro de Rodrigo. Aprende com isso, cara. Aprende. Minutos depois, Pedro subiu numa pequena estrutura improvisada no pátio central. Todos se aproximaram. O barulho das máquinas cessou. Pessoal, ele começou. Eu sei que muitos estão confusos, então vou esclarecer tudo. Respirou fundo. Meu nome é Pedro Silva. Sou irmão de Ricardo Silva, dono desta empresa. Há 15 anos, nós dois éramos pedreiros. Trabalhávamos lado a lado, comíamos marmita no mesmo canto e sonhávamos em criar algo grande. Quando fundamos esta construtora, eu era sócio. Ele fez uma pausa. Mas 8 anos atrás eu quis seguir outro caminho. Vendi minha parte e fui ver o mundo. Trabalhei em empresas enormes, ganhei dinheiro, conheci gente poderosa, mas perdi algo no caminho. Perdi a conexão com o real, com o suor, com o barulho das ferramentas, com as pessoas que constroem de verdade. Ele olhou para o horizonte e continuou. 1 mês atrás, meu irmão me ligou. Disse que não estava preocupado com a estrutura, mas com o clima da obra, com a forma como as pessoas estavam sendo tratadas. Me pediu para vir aqui, mas não como o irmão do dono. Quis que eu viesse como um de vocês, um pedreiro qualquer. João comentou lá do fundo. Por isso a bicicleta velha, né? Pedro sorriu. Exatamente. Eu queria ver o que ninguém mostra. Queria entender quem realmente faz esta obra funcionar. E descobri muita coisa. Descobri quem humilha, mas também quem apoia. Descobri gente boa, como o João, que ajuda sem esperar nada. Descobri coragem no Bruno, que fala a verdade mesmo quando dói. E vi o quanto todos vocês trabalham duro. E agora, alguém gritou. Vai trocar todo mundo? Pedro respondeu com firmeza. Ninguém vai ser demitido. Só sai quem não quiser mudar. Porque daqui para frente, essa obra vai ter novas regras. Ele levantou 3 dedos. Primeira regra, respeito. De todos para todos, sem exceção. Segunda, honestidade. Quem erra, assume. Quem acerta, compartilha. Terceira, trabalho em equipe. Aqui não tem estrela. Tem time. O silêncio virou um coro de palmas. Fortes, sinceras, vindas do coração. Pedro desceu da plataforma e olhou para Rodrigo, que ainda estava parado, pensativo. Vai ficar? Perguntou. Rodrigo assentiu devagar. Vou. E prometo que dessa vez vou ser parte do time. Pedro sorriu. Então, bem-vindo de volta. O sol se punha atrás dos guindastes quando todos voltaram ao trabalho. Mas o som que ecoava ali não era mais o mesmo. Era o som de um recomeço. Pedro respirou fundo antes de falar. Ele vai continuar como meu assistente. Errou, sim, mas quem nunca errou? Se estiver disposto a aprender e mudar, merece uma nova oportunidade. A sala ficou em silêncio. Rodrigo, com os olhos marejados, levantou-se devagar. Posso dizer algo? Perguntou, com a voz trêmula. Pedro apenas assentiu. Rodrigo deu um passo à frente, olhou para todos e deixou escapar um suspiro pesado. Eu não sei nem por onde começar. Fui arrogante, prepotente,
cruel. Tratei as pessoas com desprezo, principalmente o Pedro. Voltou a olhar para ele. Você chegou aqui simples, trabalhador, dedicado, e eu te humilhei. Te julguei pela bicicleta velha, pela roupa gasta. Acreditei que era melhor do que você, e me enganei completamente. As lágrimas caíam sem que ele conseguisse conter. Só percebi o tamanho do meu erro quando perdi tudo. Quando entendi que o homem que desprezei era 10 vezes mais digno do que eu jamais fui. Pedro tentou interromper, mas Rodrigo ergueu a mão. Não, me deixa terminar. Eu não mereço estar aqui, nem essa segunda chance. Mas se você me der, juro que vou mudar. Quero aprender, quero ser alguém melhor. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Então Pedro desceu da plataforma e ficou frente a frente com ele. Você merece, sim, porque teve coragem de reconhecer o erro, porque pediu perdão diante de todos, e porque crescera para quem enfrenta a própria vergonha. Estendeu a mão. Vamos recomeçar juntos. Rodrigo apertou, chorando. Vamos. Os aplausos ecoaram pelo canteiro de obras. João enxugava os olhos. Bruno sorria. Até os mais duros estavam comovidos. Aquilo não era apenas sobre Rodrigo, era sobre todos ali. Cada um já havia julgado alguém, diminuído alguém, e agora entendia o peso disso. Mais tarde, no escritório, Pedro revisava planilhas quando Rodrigo apareceu à porta. Posso ajudar? Perguntou com timidez. Pedro sorriu. Claro. Senta aqui. Rodrigo puxou a cadeira à frente, mas Pedro apontou para o lado. Não, aqui, ao meu lado, como iguais. Rodrigo obedeceu, ainda surpreso. Por que você fez isso? Porque não me destruiu quando teve chance. Pedro deixou os papéis e o encarou. Porque destruir é fácil. Difícil é reconstruir. E eu vim para construir, não prédios, mas pessoas, respeito, propósito. Rodrigo baixou os olhos. Mas eu te humilhei tanto. Sim, respondeu Pedro, calmo. E doeu. Mas eu aprendi que quem humilha está, na verdade, com medo. Medo de ser pequeno, de não estar à altura, de ser descoberto. E você, Rodrigo, estava com medo. Medo de errar, de não ser o engenheiro brilhante que esperavam. Rodrigo balançou a cabeça, envergonhado. Você tem razão. Pedro sorriu. Agora que não precisa mais fingir perfeição, pode ser real. Pode crescer de verdade. Essa é a sua chance. Rodrigo respirou fundo. Eu prometo que não vou desperdiçar. Eu sei, respondeu Pedro. Trabalharam juntos até tarde. Pedro ensinava, Rodrigo ouvia, anotava, perguntava. Não falavam apenas de cálculos ou projetos, falavam de liderança, empatia e respeito. E pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo se sentiu leve. Sentiu que podia errar sem ser esmagado, podia tentar sem medo. Quando saíram, a lua já brilhava alto. Pedro montou na bicicleta velha. Rodrigo olhou para ela e sorriu. Você ainda vem de bicicleta? Sempre. Me lembra de onde vim e me mantém com os pés no chão. Rodrigo hesitou. Posso vir com você amanhã, de bicicleta? Pedro arqueou as sobrancelhas. Sério. Sério. Preciso reaprender muita coisa, inclusive humildade. Pedro riu. Então te espero às 6. Não se atrase. Não vou. E naquela noite, enquanto Pedro pedalava rumo à casa sob a luz prateada da lua, sentia que algo profundo havia mudado. A verdade tinha vindo à tona, não para destruir, mas para libertar. Libertar Rodrigo de sua arrogância, libertar a equipe de um ambiente pesado, libertar o próprio Pedro para voltar a fazer o que mais amava: construir. Construir não só estruturas, mas pessoas. 3 meses depois, o canteiro estava irreconhecível. O prédio subia com rapidez, mas o que mais impressionava era o clima. Havia risadas, cooperação e respeito. Todas as manhãs, Pedro chegava com sua bicicleta velha e, ao lado dele, pedalando com o mesmo sorriso, vinha Rodrigo. Conversavam durante o trajeto, planejavam o dia,
Trocavam ideias como parceiros. Sabe o que descobri? Disse Rodrigo enquanto encostavam as bicicletas. Que pedalar limpa a cabeça. Quando eu vinha de carro, chegava tenso. Agora chego em paz. Pedro respondeu sorrindo e percebeu que ninguém te julga mais pela bicicleta. Percebi. Na verdade, me admiram. Acho que porque viram que mudei. E como se sente? Livre, Pedro. Pela primeira vez em anos, livre. Nesse momento, João apareceu correndo. Pedro, Rodrigo, venham ver o 10º andar. Ficou incrível. Subiram juntos. O andar estava impecável, um símbolo do novo tempo. Pedro colocou a mão no ombro de João. Você está pronto para ser mestre de obras. João arregalou os olhos, emocionado. Pedro sorriu. É assim que se constrói o futuro, um tijolo de cada vez, mas com o coração inteiro. Rodrigo respirou fundo antes de responder. Você fala sério, João? João apenas sorriu, sem esconder o brilho nos olhos. Totalmente. Ele nasceu para liderar. As pessoas confiam nele de forma natural. Rodrigo cruzou os braços, refletindo por um momento. Então está decidido. Segunda-feira você assume oficialmente. João os abraçou emocionado. Vocês mudaram a minha vida. Pedro sorriu de leve. Não, João. Foi você quem mudou. Nós apenas abrimos a porta. Alguns dias depois, o Sr. Alaman chegou acompanhado de Hans, o consultor técnico. Vieram fazer a vistoria final do apartamento. Quando viram Pedro, ambos sorriram com respeito. Ah, o famoso engenheiro pedreiro, disse Alaman, apertando sua mão com firmeza. O resultado está impecável. Hans ficou impressionado. O consultor assentiu. É, Pedro. Essa é uma das obras mais bem executadas que já vi no Brasil. Pedro agradeceu, mas fez questão de dividir o mérito. O crédito é de toda a equipe. Rodrigo, por exemplo, foi essencial nos acabamentos. Alaman olhou para Rodrigo, surpreso. Você não era aquele, digamos, mais difícil de lidar. Rodrigo corou, envergonhado. Pedro respondeu antes que ele pudesse dizer algo. Era, mas as pessoas mudam. Hoje ele é um dos líderes mais comprometidos que temos. Hans estendeu a mão. Mudança é inteligência em ação. Parabéns. Quando os visitantes se foram, Rodrigo virou-se para Pedro. Você não precisava ter me elogiado. Pedro respondeu calmamente. Precisava sim, porque era verdade. Você merece reconhecimento. E nunca vou esquecer o que aprendi com você. Rodrigo engoliu em seco. Você me salvou. Pedro balançou a cabeça. Eu só te mostrei o caminho. Mais tarde, naquela noite, Ricardo Silva apareceu na obra com uma caixa de pizza e algumas cervejas. É sexta-feira. Pessoal, anunciou sorrindo. Há 3 meses essa obra era um pesadelo. Hoje é o modelo da empresa. E tudo isso graças a vocês. Os trabalhadores aplaudiram, mas principalmente graças a 2 homens, meu irmão, que desceu do topo para entender a base, e Rodrigo, que teve coragem de reconhecer seus erros e recomeçar. Rodrigo pediu a palavra. Posso falar? Ricardo assentiu. Claro. Rodrigo respirou fundo. 3 meses atrás, eu era um tolo arrogante. Humilhei o Pedro todos os dias, e ele nunca reagiu. Apenas trabalhou e mostrou o valor dele. Quando descobri que era irmão do dono, achei que estava acabado. Mas ele me deu uma segunda chance. Me ensinou que é liderança de verdade, e hoje sou um homem diferente. Obrigado, Pedro. Pedro o abraçou com sinceridade. Você sempre mereceu essa chance. A equipe inteira aplaudiu com entusiasmo. Ricardo levantou a garrafa. Um brinde. As segundas chances. A mudança é o melhor time que já tive. Saúde. Depois da comemoração, Pedro caminhou até o portão.
A velha bicicleta estava ali, encostada. Ricardo se aproximou, pensando em trocar por uma nova. Pedro sorriu. Nunca. Essa bicicleta me lembra de onde vim. Me lembra que o importante não é o cargo, é o caráter. Ricardo colocou a mão em seu ombro. Você fez diferença aqui, irmão. Pedro olhou para Rodrigo ao longe. Ele fez. Escolheu mudar. Eu só dei espaço. Ricardo assentiu. E é isso que define um líder de verdade. Quando você me ligou há 4 meses, eu hesitei. Achei que nunca voltaria para esse mundo da construção. Mas agora vejo que voltei para casa. Vai ficar? Perguntou Pedro. Vou. Como engenheiro, como líder, como alguém que acredita em propósito. Ricardo sorriu. Bem-vindo de volta, irmão. Rodrigo se aproximou trazendo mais 2 cervejas. Posso me juntar a vocês? Claro. Os 3 se sentaram em silêncio, observando o canteiro iluminado pela luz amarelada. Aquela não era apenas uma obra de concreto, era uma construção de respeito, de aprendizado, de humanidade. Rodrigo quebrou o silêncio. Sabe o que eu aprendi? Que a gente julga demais o que as pessoas têm e esquece de olhar quem elas são. E isso é pura ignorância. Pedro sorriu. E agora? Agora eu aprendo a olhar diferente, a enxergar o valor de quem trabalha com o coração. Descobri que há mais riqueza num pedreiro honesto do que num engenheiro cheio de orgulho. Ricardo levantou a garrafa. Essa vai para o livro das boas frases. Todos riram e brindaram. Naquela noite, 3 homens entenderam o verdadeiro sentido de construir. Não se tratava de levantar paredes, mas de erguer pessoas. Aprenderam que humildade não é se diminuir, é reconhecer o valor de cada um. Que liderar não é mandar, é inspirar. Que justiça não é punir quem erra, e sim dar a chance de acertar. Nunca julgue um livro pela capa, porque às vezes o homem de bicicleta velha é quem vai te ensinar as verdades mais profundas da vida, verdades que não se aprendem em sala de aula, mas no chão, com as mãos sujas de cimento e o coração cheio de propósito. Porque no fim, prédios desabam, mas o que você constrói nas pessoas permanece para sempre. A vida sempre testa o que há de mais forte em nós, o orgulho ou o caráter. E talvez o verdadeiro sucesso seja aquele que se mede nas mudanças que inspiramos nos outros. Se essa história te tocou, compartilhe, comente e lembre-se, às vezes a maior obra que você pode fazer é dar uma segunda chance a alguém ou a si mesmo.